Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso episódio número 5 do nosso podcast Sintomas de Vida, um espaço que nós estamos criando para conversar sobre lideranças inspiradoras, histórias muito comoventes, que nos ensinam muito e que nos trazem muito conhecimento. E hoje eu estou com uma super líder que vai trazer um pouquinho da sua história para nós, Daniela Weber. Muito obrigada por estar aqui conosco e ter aceitado esse convite. É um prazer enorme conversar contigo. Já tivemos oportunidades de conversar em outros momentos e por disponibilizar o seu tempo aqui para conversar com o pessoal que nos assiste. Então, Dani, por favor, eu vou começar pedindo para que você conte um pouquinho da sua história. Eu sei que ela é cheia de emoções, então estamos aqui, queremos te ouvir, por favor. Bom, olá, Ari. Olá a todos que nos escutam. É um prazer gigantesco. Agradeço imensamente o convite e me sinto honrada em poder contar um pouco da minha história. Então, a minha trajetória, ela começou aos 14 para 15 anos de idade. Eu comecei fazendo estágio e eu sempre observava muito as minhas lideranças, do que elas faziam, do porquê que elas eram líderes naquela época, mas confesso que eu ainda era muito nova para dizer que em algum dia eu me tornaria uma líder. E ainda tinha dificuldade de saber o que eu iria fazer de faculdade, mas eu sempre fui muito observadora. Até que eu saí da parte de estágio e fui trabalhar num hospital como recepcionista e me encantei pela área da saúde e acabei indo fazer administração hospitalar. E ainda eu observava bastante, porque eu tinha um certo receio se eu iria enveredar para a área de liderança, porque para mim liderança e gestão se complementam, mas são coisas completamente distintas. E então eu fiz a faculdade e eis que eu recebi um convite do hospital que eu trabalhava à época para assumir um cargo de coordenação. Mas esse cargo era interino e a minha líder, na época, ela estava deixando a instituição para uma nova oportunidade e ela, acho que se empolgou ao se despedir das pessoas deste hospital e ela falava para mim, eu vou te passar tudo, eu vou te passar tudo. E ela foi se despedir de todo mundo até que ela chegou num fim de tarde e falou, então, eu vou abrir essas gavetas aqui, tem isso, essas estantes aqui tem isso, e um beijo enorme para você, eu estou indo embora porque amanhã eu começo outro desafio. E ali eu me vi numa situação de que eu tinha observado muito as minhas lideranças, mas que eu precisava ser uma líder para inspirar outras pessoas. E eu até então não tinha tido uma experiência com liderança. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ler, eu comecei a entender o que era ser líder, e aí no meio da faculdade eu fui me aprimorando cada vez mais, e foi então que dali em diante eu sempre assumi cargos de gestão, buscando aprimorar cada dia mais a minha liderança, poder inspirar pessoas, assim como eu tive algumas inspirações na minha vida. E aí assumi depois cargo de gerência, até chegar ao cargo de diretoria. Trabalhei muitos anos em hospitais, depois eu fui trabalhar olhando o outro lado da moeda, que é o lado da saúde suplementar no que diz respeito à operadora, e agora eu retornei para o hospital novamente, e que foi o que eu me formei e que eu tenho como um propósito de vida, que é ajudar a salvar pessoas. Então, por isso, eu retornei para um hospital e aqui estou hoje fazendo liderança desse hospital. Maravilha. Eu vou explorar um pouquinho essa transição, porque você não é paranaense, acho que todo mundo percebe rapidamente, e provavelmente você teve alguma mudança aí no meio do caminho, né? Conta um pouquinho, você fez a tua faculdade já aqui no Paraná, como é que foi essa mudança para cá? Então, eu fiz a minha faculdade no Rio de Janeiro, em Petrópolis, que é a minha cidade de origem, e eu me formei. E quando eu me formei no ano seguinte da minha formatura, na verdade, um ano e meio depois, eu recebi uma proposta para vir para Curitiba fazer uma consultoria. E essa consultoria era para ela durar 3 meses. Mas eu refleti bastante se eu sairia desse hospital que eu estava, no cargo de coordenação. Mas como eu tinha me formado e era uma cidade relativamente pequena, eu pensei, se eu não fizer algo para conseguir exercer tudo que eu aprendi na faculdade, corre o risco de eu não conseguir algum dia me tornar uma administradora de fato hospitalar, conduzindo um hospital. E eis que eu vim para ficar 3 meses. No final do primeiro mês, a pessoa que me fez o convite, e diga-se de passagem, é um líder que eu me inspiro muito,
Ele apresentou 4 relatórios das melhorias que precisam ser feitas. Eu entendo perfeitamente que, enquanto consultora, você não tem condições de fazer, porque você aponta as melhorias que a gente precisa fazer, porém eu não tenho ninguém aqui que vá fazer o que você está apontando. Então, eu gostaria de te convidar, se você realmente não quer ficar no cargo de gerência comercial desse hospital. E foi então que eu pensei e falei, puxa, mas né, vou me mudar, eu vou vir de vez. Mas eu pensei, bom, eu já cheguei até aqui, agora eu não vou pensar 2 vezes e vou aceitar. Eu aceitei e vim, e daí já estou aqui em Curitiba há 22 anos e nunca mais eu voltei para lá. E aí fui assumindo cargos em outros hospitais, fui aprimorando os meus conhecimentos e estou aqui até hoje. Se apaixonou por Curitiba. É a minha cidade do coração, tenho que admitir. Mas aí me conta assim, a receptividade foi tranquila? Quer dizer, você estava chegando num hospital que você apontou, isso é uma coisa interessante, né? Você estava identificando, quer dizer, te deu até um certo conforto, vamos dizer assim, porque você sabia exatamente o que tinha que fazer, mas se não era feito, quer dizer, imagino que você tenha enfrentado aí alguns desafios. Como é que foi essa questão? Quer dizer, estava lá apontando o que precisa ser feito e agora sou eu que tenho que dar conta disso. É, Você sabe que há 22 anos atrás era muito diferente, né? Hoje a gente já percebe que, como tem um misto de culturas, vamos assim dizer, em Curitiba, eu vejo que a receptividade se tornou um pouco mais fácil. Mas na época que eu cheguei aqui, era realmente muito curitibano, e eu confesso para você que eu nunca critiquei, porque eu acho que é uma questão cultural. O carioca, ele tem as particularidades devido à cultura, e o curitibano não é diferente. Na época que eu cheguei era muito frio, então as pessoas realmente, né, não tinha aquele hábito de estar sempre à noite na rua, diferente do carioca, que lá é muito quente. E obviamente que eu tive dificuldade, porque as pessoas não se demonstravam tão receptivas, mas não era nada contra mim, era realmente uma questão cultural. E eu confesso para você que ao mesmo tempo que eu entendia isto, eu ficava muito chateada, porque eu não tinha com quem contar, eu não tinha apoio. E quando eu comecei a fazer a consultoria, eu já fui muito julgada pelo fato de ser carioca. Carioca não gosta de trabalhar, carioca só fica na praia. E eu falava, gente, é muito diferente do que vocês pensam. Mas para você ter uma ideia, se eu ia num shopping num domingo e eu via alguém do hospital, eles meio que davam as costas para não me cumprimentar. E eu falava, gente, eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui, porque apesar de eu saber que não é contra mim, que é uma questão cultural, eu não sei se eu vou me adaptar. E aí passaram os 3 meses, passaram os 6 meses, e nesse meio tempo, enquanto eu só apontava, eles não sabiam muito o que foi nesse primeiro mês, eles não sabiam muito o que eu tinha apontado, porque eu fazia um relatório e entregava para o diretor do hospital. Então eu só perguntava como é que você trabalha aqui, como é que você faz aqui, entrava no sistema, verificava, olhava a tabela de operadora, se era aquilo que estava no faturamento. Na época, o hospital ele estava com muitas e muitas e muitas contas represadas. Então, tinham caixas e caixas daquelas TVs, que na época era de tubo, de conta, armários, escaninhos assim, do chão até o teto. E eu precisava dizer o que eu faria com tudo aquilo que estava ali. Mas quando eu fui oficializada, a partir de agora, você é a nova gerente, você precisa resolver isso aqui, aí veio uma certa resistência, né? Mas quem é ela que vem do Rio de Janeiro para dizer o que a gente tem que fazer? Mas quem é ela para apontar que a gente está com falha nisso, naquilo? E aí começaram, né? A de alguma forma esconder. Então, assim, eu tinha, no meu mapeamento, eu tinha mapeado, hipoteticamente, eu não me lembro exatamente o número, mas 50 caixas. De repente apareciam 80, porque tinham caixas que tinha sido, de alguma forma, escondida para boicotar o meu levantamento. Então, e aí foi um trabalho de conquistar as pessoas. Eu não estou aqui para tomar o lugar de ninguém. Eu não estou aqui para dizer que eu sei mais do que alguém. Muito pelo contrário, eu estou aqui para ajudar e somar. Porque se esse hospital deslanchar, todos nós vamos manter os nossos empregos. Se esse hospital afundar, ninguém de nós vai permanecer aqui. E eu não vou dizer para você que foi fácil, porque não foi. Foi um tempo bastante desafiador, mas no final das contas foi muito interessante, porque eles começaram a entender que eu não estava ali para competir e começaram a confiar no meu trabalho. E aí todas as vezes eu fazia reunião e eu dizia para eles, olha,
vocês podem não concordar com a minha sugestão, mas vocês têm que me dar uma sugestão melhor. Se a sugestão que vocês me derem for pior, vai a minha. Se a sugestão que vocês não me derem sugestão, vai a minha. Mas se a sugestão de vocês for melhor, zero problema. A gente acata de vocês e vamos em frente. E eles tinham muita dificuldade de sugerir. E aí eu dava sugestão, na grande maioria das vezes funcionava. Eu dava sugestão, eles relutavam. Eu falava, lembram do nosso combinado? Então, se a minha não vai dar certo, qual que vai dar certo? Ah, então tá bom, vamos fazer essa daí mesmo que nós não temos outra. E foi muito engraçado porque chegou num determinado momento, um grupinho das meninas que já estavam lá quando eu entrei, a gente estava com uma situação assim muito difícil. E aí eu falei, pessoal, a gente está com essa situação, alguém tem alguma sugestão? Ficou todo mundo quieto. Eu falei, olha, eu tenho uma, mas eu quero ver se todo mundo, de acordo com o nosso combinado, compra. E aí uma delas virou e falou assim, quer saber? Nós não vamos nem questionar dessa vez, pega e faz. Porque não teve uma que cedeu que não funcionou. Então vamos lá, pega, vamos fazer, porque a gente já sabe que vai dar certo. E eu falei, não, eu não tenho essa pretensão, porque eu não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, mas eu tenho a missão de dizer um caminho que pode não dar certo. E vocês podem concordar ou não concordar, mas para discordar a gente precisa ter outro. Eu não posso discordar e não fazer nada. Então foi Perfeito. muito enriquecedor. E para você ter uma ideia, a gente tem um grupo de pessoas deste hospital, de 22 anos atrás, em que a gente criou um grupo no WhatsApp e até hoje a gente se fala. Elas me mandam mensagem, elas perguntam, a gente se reúne, a gente se conversa, porque foi assim um momento desafiador, mas a partir do momento que elas entenderam que eu não estava ali para competir, e sim para somar, e a partir do momento que elas entenderam que elas podiam confiar em mim, assim como eu poderia confiar nelas porque a maioria era mulher, mas tinham meninos também. A relação se tornou muito mais fácil e o trabalho aconteceu com muito mais naturalidade do que logo quando eu cheguei e eles tinham sempre aquele pé atrás do que eu estava fazendo ali. E você fez aquilo que estava no plano de ação da consultoria. Exatamente. Maravilhoso. E quanto tempo e quanto tempo você ficou lá nesse hospital? Então, eu fiquei lá quase 8 anos e Bastante eu tempo. diria para você que os 3 primeiros anos foi para colocar a casa em ordem, porque era um hospital que ele estava com uma dívida gigantesca, ele tinha processos muito complexos e até porque chegou num ponto que ele estava devendo muito. Então, para você ter uma ideia, tinha dia que a gente tinha que ligar para a farmácia e falar: olha, eu preciso que você me venda o remédio, porque eu estou com um paciente aqui dentro e se ele não fizer, ele vai morrer. Tinha dia que tinha que ligar para a panificadora e dizer: eu estou com um funcionário que precisa tomar café da manhã. Para o açougue, eu estou com um paciente que precisa se alimentar de carne e eu vou te pagar na semana que vem. Então, assim, os 3 primeiros anos foram muito, muito difíceis, mas foi muito prazeroso. Para você ter uma ideia, nesse primeiro momento eu morava dentro do hospital. Então, eu saía do quarto da acomodação do hospital para ir até a minha sala e saía da minha sala para voltar para a acomodação do hospital. Eu trabalhava às vezes 14, 15 horas, sábado, domingo, feriado, mas era muito prazeroso, porque cada conquista a gente via, nossa, isso aqui venceu, isso aqui saiu. E eu acho que o pessoal também começou a ver que aquela imagem que eles tinham, nossa, o carioca é, é displicente, o carioca não trabalha, o carioca não quer fazer. Eles viram que não era assim, que muito pelo contrário, eu tinha gosto, eu aprendia o que precisava aprender para poder sentar do lado deles e fazer. E isso foi o tempo inteiro que eu fiquei lá. Depois a gente trocou de sistema, eu sentava, muitas das vezes, até para faturar a conta. Eu sentava para entregar conta para convênio. Eu ia em convênio para fazer negociação e fazer cobrança. Você não me pagou isso. Então, eles viam que eu colocava literalmente a mão na massa e fazia. E eu sempre dizia para eles: eu não sou nem pior e nem melhor do que vocês. Eu estou num cargo diferente. Talvez pela minha formação, talvez pela minha dedicação, talvez pela indicação, mas uma coisa eu posso dizer: se eu consigo, vocês vão conseguir também. E se vocês conseguem, eu vou conseguir também. Porque aqui não tem quem seja melhor ou quem seja pior, nós estamos num cargo diferente. Então, eu botava a mão na massa, eu fazia, e assim, eu penso que isso não me diminuía em absolutamente nada, como não me diminui até hoje. Hoje eu confesso para você que eu tenho menos tempo para esse tipo de coisa. Mas se eu tenho que sentar lá, pegar um processo e fazer, não me diminui em nada. E eu acho que isso gera
uma confiança muito grande nas pessoas que estão ao nosso redor, porque elas percebem que a gente não faz corpo mole, que se a gente pode fazer, elas também podem fazer, e que a gente está ali e é pau para tudo que é obra. Vocês não estão sozinhos. Vocês podem sempre contar comigo. Então, eu acho que isso foi um divisor de águas muito grande ali, quando eles viram que eles podiam contar comigo em qualquer momento. Isso é fundamental, né? Eu acho que tem muita verdade, assim, a gente vem falando isso já nas outras entrevistas, quando as pessoas identificam que o nosso olhar transmite aquilo que está sendo dito e está sendo feito, porque entre o discurso e a prática, muitas vezes tem um abismo, né? E aí, assim, você falou muito disso, de, quer dizer, ficar tendo que morar no hospital, e assim, acho que é uma característica tua também de se dedicar intensamente ao que está fazendo. E aí, quando você tá só com você, do que você se alimenta, né? Para ter essa força e essa garra. Como é que é o momento da Dani que ela vai buscar a fonte de inspiração dela, as pessoas que te inspiram? Quais são as suas referências? Então, eu gosto muito do... Ai, como é que é o nome dele, meu Deus? Eu já vou me lembrar do nome dele. Mas eu gosto muito dele, Simon Sinek. Sinek. Uhum. Isso. Ele é Eu gosto ótimo. muito dele, porque eu acho que ele, assim, ele fala de uma forma muito fácil e ele traduz muitas coisas que eu, que eu acredito, né? Eu confesso para você que a outra inspiração para mim, e isso não tem a ver com religião, né? Tem a ver com a minha crença em Deus. Eu acho que o maior líder que nós já tivemos foi Jesus Cristo. Então, a cada vez que eu leio a Bíblia e eu me deparo com as coisas que ele fazia, eu vejo que muitas das vezes ele falava muito pouco e ele arrastava uma multidão. Porque por mais que ele fizesse as pregações, por mais que ele usasse das parábolas, é, na grande maioria das vezes ele não era com a fala, era com os exemplos. Então eu procuro me inspirar muito nisso e eu procuro estar sempre lendo e estudando sobre o tema. Porque cada vez que a gente fala e que a gente lê sobre o assunto, a gente vê que tem oportunidade de melhoria, a gente vê que em uma determinada situação poderíamos ter feito diferente. Então, eu me alimento muito de estar lendo, de estar buscando, de estar procurando participar de fóruns, de pessoas que gostam desse tema para trocar ideias, para discutir assuntos. E eu tive uma pessoa que foi meu líder, né? Inclusive foi ele que me deu a oportunidade nesse hospital aqui em Curitiba. Ele tinha sido meu gestor lá em Petrópolis, e não meu gestor direto, mas ele conheceu um pouco do meu trabalho, e quando ele passou por vários outros hospitais no Brasil, ele foi para Três Rios, ele foi para Teresópolis, ele foi para o Rio de Janeiro. Isso depois que ele trabalhou em Petrópolis, ele foi para outras cidades e depois ele veio para Curitiba e ele lembrou de mim, do trabalho que eu tinha feito lá. E aí ele me convidou para vir fazer essa consultoria aqui. E ele sempre foi um líder muito duro e ele dizia para mim: você pode errar, mas ficar em cima do muro eu não aceito. Não existe um gestor, um líder que ele fique em cima do muro. Você pode errar, e se você errar, eu vou te ajudar a arrumar. Mas ficar em cima do muro, não. Ele me ensinou muito do que eu sei hoje, muito mesmo do que eu sei hoje, mesmo tendo sido muito duro comigo, e eu sou muito grata, porque talvez se ele não tivesse sido tão duro quanto ele foi, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi. Então, ele, para mim, é uma referência, até porque ele conhece muito sobre administração hospitalar, e ele foi quem realmente dizia para mim, se eu falava para ele, eu não sei sobre esse assunto, eu tô com ele falava, vai pensar e me diga o que você faria. E aí, depois que você me disser o que você faria, eu vou te dizer se eu concordo, se eu não concordo, se esse é o caminho, se esse não é o caminho. Então, ele nunca pegou na minha mão para ser fácil. Ele sempre me fez refletir sobre os assuntos para que eu pudesse crescer. E eu confesso que muito do meu perfil hoje foi do que eu aprendi com ele. Hoje, por exemplo, quando alguém chega para mim, mas eu não sei, isso aqui está muito difícil. Pensa. Como é que você resolveria esse assunto aqui? Pensa. Não, mas eu não sei. Então vai para casa, pensa, amanhã a gente volta a conversar. Que é exatamente para dar à pessoa
aquela Oportunidade até, né? oportunidade Uhum. dela descobrir, porque é muito fácil. Muitas das vezes eu já tenho a solução. E seria fácil. E eu tenho certeza que quando eu dizia para ele que eu não sabia, ele já sabia o que tinha que fazer. Ele só queria que eu tivesse a oportunidade de pensar. E às vezes eu falava para ele, eu faria assim. Aí ele falava para mim, tá, mas aí você faria isso e ia dar isso. Como é que você ia resolver? Ih, acho que então isso não ia ser bom, né? Então, eu aprendi muito com estas questões com ele. Ele sempre foi muito duro, mas eu agradeço muito. E eu falo isso para ele até hoje, eu tenho contato com ele até hoje e eu falo com ele isso até hoje. Né? Eu sou muito grata a você por tudo que você me ensinou, mesmo eu tendo apanhado bastante. Mas é que não tem como, né? Porque não tem almoço grátis, como dizem, Né? geralmente é assim. Às vezes a gente precisa realmente passar por alguns desafios mais duros. Eu brinco, eu falo, a gente tem que levar as sapatadas, né? Para daí depois poder entender um pouco o contexto e por que que isso se dá daquela maneira. E ouvindo assim muito você falar, e a gente percebe o quanto isso foi muito desafiador o tempo inteiro, e acho que é uma coisa que você gosta bastante também de ir atrás dos desafios. E o que que você contaria para mim assim uma história que para você foi inesquecível, não do teu líder, mas de pessoas que você desenvolveu, e eu imagino que tenham muitas, mas que história que você destacaria de um acompanhamento de desenvolvimento que você tenha influenciado, né, dentro do teu time, dos times que você trabalhou? Então, essa, assim, eu teria várias, sabe? Porque eu tive pessoas neste mesmo hospital que se tornou uma coordenadora exemplar em virtude de pegar ali e ajudar e leva. Então, teriam várias, mas teve um caso que não tem tanto tempo assim, mais recente, talvez do meu, não desse emprego que eu estou agora, mas do anterior, como eu tinha ido para a área de operadora e eu não conhecia nada sobre operadora, eu sempre trabalhei em hospital e o que eu conhecia de operadora era muito do que eu ouvia falar e da minha relação de negociação com a operadora. E quando eu entrei para esse emprego, eu avisei para todos os coordenadores da qual eu seria líder deles. Eu falei: olha, eu fui escolhida, mas eu tenho que admitir para vocês que eu trabalhei em hospital uma vida inteira. Então, o que é de operadora eu vou precisar aprender aqui. E nessa operadora tinham papéis diferentes, não só de operadora. Ele tinha papel de operadora, tinha papel de é, é, federativo, então ele tinha alguns papéis que era representatividade no Estado. Então, não era só uma coisa que eu precisava aprender outras coisas. E eu fui muito transparente com eles. E eu fui muito feliz porque todos eles me ajudaram. Teve um que foi mais resistente no começo, depois ele viu que eu não estava ali para competir e foi muito prazeroso. Só que tinha um desses coordenadores que ele não tinha uma visibilidade, ele trabalhava muito, mas ele não conseguia mostrar o seu trabalho. E sempre haviam assim comentários, críticas da própria diretoria em relação àquilo ali, às vezes de algum colega. E foi muito legal porque ele tinha uma situação da qual ele vinha pontuando, e essa situação geraria uma economia que se chama de custo evitado muito importante. Mas, por ele, de alguma forma, ter meio que essa mácula, ele não era muito ouvido. E eu falei para ele: então você vai desenvolver todo esse projeto e nós vamos na diretoria apresentar. Mas eu já venho falando disso há muito tempo, ninguém me escuta, ninguém me ouve. Eu falei: mas vamos ouvir. Não, mas não vai. Vai, porque isso aqui vai gerar uma economia importante. E dito e feito. Ele fez tudo e a gente conseguiu levar para a diretoria. A diretoria aprovou, porque dependia de uma aprovação da diretoria para poder acontecer. E, enfim, ele conseguiu apresentar durante vários meses uma economia muito grande e um custo evitado muito grande. E, enfim, ele foi extremamente elogiado. E aquela mácula que tinha em relação, não entrega, não apresenta, com este projeto, ele conseguiu demonstrar o Conseguiu. potencial dele, né? E em todo o tempo eu dizia, foi ele que fez, isso aqui é mérito dele, ele que desenhou, ele que fez. O que eu fiz foi ajudar ele a colocar ali os tempos e movimentos, mas isso aqui tudo foi realização dele. Então eu confesso para você que eu fiquei muito feliz. Primeiro, pelo resultado que atingiu, e segundo, por uma pessoa que tinha um potencial gigantesco e talvez não estava conseguindo demonstrar o seu potencial. Perfeito. Dani, dentro dessa história que você contou, me chamou a atenção uma questão assim que eu queria te perguntar, né? Você falou que a vida inteira trabalhou em hospital e que
depois até voltou por conta desse chamado que você tem, mas você passou um período que você escolheu estar num lugar diferente daquele que era a tua zona de conforto, vamos dizer assim, né? E aí conta um pouquinho como é que você se preparou ao longo desse tempo para enfrentar a dificuldade que era, né, de estar do outro lado agora e trabalhar na área comercial sempre tem muito desgaste, eu imagino, porque tem os debates, tem aquela questão de que você consegue perceber com uma velocidade maior o que está dando certo e o que não está dando certo, porque você está vendo o número diferente, por exemplo, da minha realidade, que a gestão de saúde é difícil de mensurar engajamento, é difícil mensurar qualidade de vida. Então, como é que foi esse período para você, assim, de aceitar esse desafio e todo esse, né, esse curso ali com um lugar diferente do que você estava acostumado? Então, eu confesso para você que quando eu fui fazer esse processo seletivo, eu não sabia exatamente qual era a empresa, eles não colocaram. E eu não fazia ideia que era em operadora. Eles colocaram que tinha muito a ver com o meu perfil através do meu currículo, mas eu não sabia. E eu fui saber quando eu estava já na fase final da. Eu diria para você que quando eu fui fazer a entrevista com a diretoria, foi que eu soube exatamente para onde era. Até ali eu não sabia. Eu fiz inúmeros testes psicológicos, fiz várias entrevistas, mas nunca na empresa, sempre é, ou no escritório da empresa que estava prestando serviço, né, fazendo o processo seletivo, Recrutamento. ou Uhum. de recrutamento, ou virtualmente. Mas então eu não fazia ideia que se tratava de uma operadora. E eu confesso para você que quando marcou a entrevista com a diretoria, que veio o endereço para eu ir, que eu fui saber que era para uma operadora. E, pasme, eu recebi o endereço e o nome menos de 24 horas antes de eu ir para a entrevista. Então, eles me falaram que tinha uma entrevista, tal dia, tal horário, e me disseram que no dia me encaminhariam qual era o endereço que eu deveria me dirigir. E menos de 24 horas chegou ali. Então, eu não tive muito tempo de processar e assimilar como que seria isso. Bom, fui para a entrevista e eu confesso para você que pela minha falta de experiência nesta área, eu achei até que eu não passaria, que assim, eu até poderia causar boas impressões, mas que certamente os outros candidatos teriam mais chance em virtude de eu não ter experiência nessa área. E aí eu fui para a entrevista e eu me lembro que na época eu coloquei bastante para os diretores, né? Eu tenho muita vontade de aprender, eu sempre quis muito conhecer o outro lado da moeda, porque eu acredito que nem todo mundo é mocinho e nem todo mundo é 100% mocinho e 100% vilão. Então, os hospitais, ele tem as suas dificuldades, mas eu imagino que as operadoras também tenham as suas. E eu tenho muita vontade de aprender. E aí, assim, eles até na época me disseram, eles falaram, olha, o bacana da sua experiência é porque ela vem somar com a nossa experiência. A gente não entende nada de hospital, a gente hoje auxilia algumas das nossas aqui federadas, a gente ajuda no sentido de recurso próprio, mas a gente não domina essa área. Falei, olha, isso eu posso garantir para vocês que eu posso contribuir, mas de operador eu vou ter que aprender. E aí, enfim, não demorou muito, olha, a vaga é sua, e aí eu não estava esperando que eu fosse ser selecionada. E quando eles me avisaram, foi você a selecionada, já me mandaram o documento, eu já preenchi, enfim, quando eu vi, eu já estava lá dentro. Já estava lá. E aí eu falei, bom, agora é arregaçar as mangas e aprender. Mas, antes de mais nada, eu preciso ter humildade de reconhecer que eu não sei. E aí foi onde eu reuni todo o time que eu ia liderar, primeiro dos coordenadores, e aí depois do time inteiro. E eu fui muito honesta. Eu falei, eu estou aqui para somar, eu vou aprender com vocês, o que eu puder ensinar, eu estou aqui. E foi uma fase, assim, muito rica mesmo, porque foi uma troca gigantesca. Eu pude aprender com muita gente boa, seja eles meus liderados, sejam eles meus líderes e sejam eles meus pares. Então foi uma troca assim muito rica e da mesma forma que eu aprendi muito, eu acredito que eu também tenha deixado
muito do meu conhecimento nessa empresa. Então, eu só posso agradecer por eu ter saído da zona de conforto, porque foi um tempo, assim, o primeiro ano, eu digo para você que foi enlouquecedor, porque era tanta informação, que eu nunca nem tinha ouvido falar, que eu dizia, meu Deus do céu, IDSS, o que é IDSS, minha gente? Então, e no final das contas, eu saí de lá, assim, com um mar de conhecimento, que só me ajudou muito, inclusive, para estar aonde eu estou hoje. Perfeito. Eu acho que isso é uma riqueza muito grande, né? Eu sempre converso muito com o time também e a gente ter essas conversas com as pessoas, ela é muito rica e eles têm às vezes a impressão de que eles é que estão aprendendo e eu sempre falo, gente, quando eu abro a agenda para conversar com vocês, na verdade é para mim, não é para vocês. Deixa eu contar um segredo, não é para vocês, na verdade, é porque a gente também precisa se alimentar disso, né? A liderança, ela não, embora ela seja um exercício muito solitário, eu costumo falar bastante isso também, e a gente sabe que ele é solitário, mas a gente precisa se retroalimentar, né? De alguma maneira, assim, e esses momentos e esse aprendizado com o time é o que nos alimenta realmente para dar vazão a outras ideias, poder trazer coisas novas e deixar que as pessoas tenham as suas autonomias e sigam o seu curso como elas precisam seguir, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante, assim. Queria que você contasse um pouquinho se você acha que o fato de você ter se formado em administração, né, que é uma carreira mais, e administração hospitalar, que ainda é mais refinada, e ter uma vertente muito forte para números, se isso te ajudou mais na carreira ao longo do tempo, pensando assim nos cenários, né? Assim, um cenário um pouco mais dominado por homens, embora a saúde não seja exclusivamente dominada por homens. Se isso te ajudou, o fato de você ter um conhecimento mais apurado de números acabou abrindo mais caminho para você. Então, eu acho que não só, eu acho que isso ajuda, mas eu diria para você que, por exemplo, eu fui fazer administração porque eu comecei dentro de um hospital. Eu iniciei como recepcionista, fui por contas a receber, depois fui por contas a pagar, e ali eu me fui para faturamento, e ali eu me descobri gostando da área da saúde. E eu vou dizer para você que, ao mesmo tempo que eu tenho um tino para número, eu me incomodo muito com a prestação de serviço, de entregar algo de qualidade, principalmente na área que eu atuo. Então, eu falo muito com o pessoal lá, de onde eu trabalho, né, atualmente. As pessoas, elas nos dão a oportunidade de atendê-las. Então, a gente não tem o direito de frustrar isso. E ninguém nos procura no momento, apesar de a gente falar de plástica, apesar da gente falar de parto, que são momentos esperados por várias pessoas, elas esperam ter um atendimento excelente e elas esperam sair dali exatamente com aquilo que elas sonharam. E não está no nosso direito frustrar isso, porque elas nos procuram porque elas precisam de cuidado. Até mesmo quando você vai ter um bebê, se você pudesse não necessitar de estar sob os cuidados de todo um time dentro de um hospital, você faria. Mas se você vai para lá é porque você reconhece que você precisa de cuidados. E é nosso dever fazer isso, até porque ninguém colocou uma arma na nossa cabeça. Então, ao mesmo tempo que eu me preocupo muito com números, eu me preocupo muito com a qualidade assistencial, porque eu entendo que é um dever nosso prestar um serviço minimamente digno e de qualidade. Então, eu acho que trabalhar no hospital me trouxe muitas coisas, muitos insights que, se eu não tivesse na área da saúde, talvez eu não pudesse e não tivesse o privilégio de enxergar. Se eu tivesse só feito a faculdade de administração, ou até mesmo que eu tivesse feito a faculdade de administração hospitalar,
mas que eu não tivesse a vivência de enxergar o quão é importante a gente fazer parte da vida das pessoas no momento que elas mais precisam, talvez eu não tivesse essa visão. Eu tenho alguns colegas que se formaram comigo e eles nunca puderam trabalhar num hospital, tanto que vários deles acabaram indo para outro ramo. Por quê? Porque eles fizeram a faculdade, sentaram lá no banco da faculdade, mas sem a vivência, eles não conseguiam entender qual era a dimensão disso. E eu confesso para você que eu me sinto uma privilegiada, porque o fato da gente poder estar lá no dia a dia, vendo o que está acontecendo, e a gente poder ajudar, e assim, eu tenho histórias lindíssimas de clientes em que eu não fiz mais do que a minha obrigação, mas da pessoa dizer: enquanto eu viver, eu vou rezar por você, porque você salvou a minha filha. E eu não fiz nada além da minha obrigação. Então, e mesmo eu não sendo uma enfermeira, não sendo um médico, não sendo uma nutricionista, mas o fato de você conseguir fazer algumas questões administrativas para que isso aconteça, como, por exemplo, você trazer uma medicação do Hospital do Rio de Janeiro para cá, para um transplante de medula óssea, para uma menina de 23 anos que estava dentro de uma janela. O Brasil não conseguia importar essa medicação. Só existia essa medicação no INCA. Se ela não fizesse naquele período, naquela janela, ela não ia resistir. E você conseguir fazer essa medicação sair de lá, chegar aqui, para que essa menina fosse transplantada e ela ter sucesso. E no final a mãe dela, né, te agradecer e dizer que vai rezar por você o resto da vida, isso não tem preço, né? E essa mesma mulher, quando a gente não estava conseguindo importar essa medicação que não tinha, eu não sei como ela descobriu a porta da minha sala, ela entrou, deu a volta pela minha mesa, ela me pegou aqui pela blusa, me arrancou da cadeira e ela me sacudia, eu não sabia nem porque que eu estava sendo sacudida, e ela dizia: o que você vai fazer eu não sei, mas você tem que resolver. E aí eu fui tentar entender o caso dela, e aí eu fui tentar saber por que a gente não estava conseguindo comprar, e eu fui descobrir que os Estados Unidos estavam com dificuldade de exportar esse medicamento para a gente, não tinha em lugar nenhum, o time inteiro já tinha buscado, e tinha uma pacientinha, também nova no INCA, que ela estava aguardando o resultado do exame dela, se ela ia conseguir fazer o transplante ou não. Como o resultado dela não deu favorável e ela não ia conseguir fazer, eles disponibilizaram essa medicação e ela veio de avião para cá. E aí, no dia seguinte, a menina de 23 anos aqui de Curitiba conseguiu fazer o TMO. Então, essa mesma mulher que foi lá me sacudir foi a que depois foi lá me abraçar. E vários outros casos. Tem inúmeros. Tem que fazer mais uns 3 podcasts para a gente contar tudo isso. Que bacana. E é muito Essa é a legal, questão sabe? eu vejo assim, né, ouvindo você falando aqui, tô aprendendo um monte de coisa, é um olhar sistêmico que a liderança tem que ter, que acho que é muito do que você trouxe, né, de ter assim várias visões e várias habilidades também, que não é só a questão do número, mas o número acaba que ele é importante muito para a autogestão, né, ao que você tem que reportar. Mas muito do que você trouxe durante toda a nossa conversa tem muito a ver, e a palavra que mais vem forte assim é comprometimento. E que é algo que a gente vem sendo muito desafiador hoje em dia até, né? Eu acho que você tem um time aí, você tá à frente de uma instituição nova, digamos assim, repaginada, né? A gente está vivendo momentos muito desafiadores, de modo geral, não é Brasil, é global, assim, de diferenças de gerações e tal. E essa palavra comprometimento é algo acho que permeou toda a tua fala, a tua história, e fica muito forte na minha cabeça, porque é, ele é muito mais do que aquilo que o teu diploma diz que você consegue fazer, porque no final das contas é isso, tem um certificado, um diploma que te garante ali que você participou das aulas e tal, você fez a tarefa de casa certinho, mas aquele momento do fazer e o que você deposita de entrega em cada coisa que se faz também é o condão de eventualmente você
também querer, às vezes, pegar alguém aqui pelo, né, e sacudir, porque tem intensidade. Eu me recordo que recentemente eu comentei sobre isso, né? Assim, muitas vezes a nossa reação em alguns momentos de querer resolver uma situação, ela está diretamente ligada à intensidade com que a gente se doa em relação ao trabalho. E aí a gente não está falando daquela coisa assim, workaholic, só de viver pelo trabalho e tal. Não, não é isso. A gente também tem que trazer o equilíbrio, mas de ter esse momento de doação, né? E eu queria até aproveitar aqui e deixar uma dica, que depois a Carol vai colocar o link de um livro que eu terminei de ler agora, chamado Dar e Receber. Não sei se você já leu, mas ele é bem interessante. Eu não tinha Já ouvi ideia do que falar bem era. dele. Olha, eu tive que ler porque faz parte no meu plano de desenvolvimento individual, mas eu achei bem interessante realmente o que ele traz, até mesmo em relação aos perfis, né, de doação e tal. Acho que é um livro aí que indico que vale bem a pena. E já aproveito para te pedir, sim, primeiro, não só dicas, de leitura, mas também dicas do que as pessoas que hoje estão ouvindo e estão se inspirando na tua história, como é que elas podem se sentem esse despertar, né? Porque muito que você falou também tem a ver com o teu propósito de vida. Você falou isso no comecinho, né? Eu voltei para o hospital porque o meu propósito é esse e tal. E o que que você deixaria assim de recomendações de literatura? E uma pergunta que não faz parte muito do que eu entrevisto, mas eu senti vontade de te perguntar: você já realizou todos os seus sonhos? Então, eu vou começar ali te falando em relação a essa questão que você falou do comprometimento, né? Eu já deixando a dica aqui que você pediu, né, com a literatura e dica. Então, assim, em relação à literatura, tudo que for do Simon Sinek eu recomendo porque ele é um cara muito bom. Uma outra leitura que eu acabei de fazer é os cinco desafios das lideranças de alta performance, dos grupos de alta performance, não é da liderança, é os cinco desafios dos grupos de alta performance. É assim algo que todo mundo deveria ler, independente de ter cargo de liderança ou não ter. Isso demonstra o que é trabalhar num time, independente se você tem cargo de gestão ou você não tem cargo de gestão. E uma coisa que eu sempre digo muito para as pessoas que trabalham comigo, que é sobre a responsabilidade. Quando eu contei o caso ali desse transplante de medula óssea, eu contei ele até proposital pelo fato da gente assumir responsabilidade independente de um título e de um cargo. O título e o cargo, enfim, ele é passageiro. Às vezes a gente não precisa estar num cargo de liderança para assumir as responsabilidades. E eu vou dizer para você, eu quando estava neste cargo de liderança, neste hospital quando aconteceu isso em questão não tinha nada a ver com a área da qual eu era responsável. Então não tinha a ver com o meu cargo, mas tinha a ver com assumir responsabilidade. Era uma vida que estava em jogo, era uma vida que estava precisando, e óbvio, eu estou falando de vida porque é o caso de um hospital. Mas quantas são as empresas que dependem de alguém assumir uma responsabilidade para algo que precisa ser feito, e porque não é da minha área, porque este não é o meu cargo, porque eu não ganho para isso. E a dica que eu deixaria é, independente do teu cargo, independente da tua área de atuação, se você puder fazer alguma coisa, faça. Porque assumir responsabilidade é muito diferente do que qualquer título que você tenha. Eu costumo dizer que liderar a gente aprende. Fazer gestão a gente aprende, mas cuidar um dos outros a gente decide. Independente do que a gente venha fazer de cargo, de gestão, de liderança, cuidar um dos outros é uma decisão. E para isso eu não preciso de cargo, para isso eu não preciso de título, para isso eu não preciso de salário. Basta eu decidir que vou fazer. E talvez muitas pessoas hoje estejam em cargos diferentes, com salários diferentes, porque lá atrás decidiu assumir responsabilidade e tomou a decisão de cuidar de alguém ou de um grupo inteiro, independente do cargo que tinha.
Então, isso é uma das coisas que eu deixo, né? Assim, se eu puder deixar isso, não é nem como conselho, é como sugestão, é isso que eu gostaria de deixar. E sobre a tua pergunta, acho que estou muito longe de realizar é, os meus sonhos, e se tem algo que eu tenho muito comigo e eu vou ser incansável nisso, é sobre deixar legados. Eu sempre me preocupo muito e é um sonho que eu tenho de por onde eu passo, eu deixar um legado. Eu penso que eu não posso passar por algum lugar em vão. Tem algum motivo para eu estar ali. Então, eu digo para você que eu estou longe de realizar todos os meus sonhos, até porque eu sempre penso o que é que eu estou fazendo aqui e o que é que eu estou contribuindo para esse local, para o crescimento dessas pessoas. Eu me sinto responsável por cada um que está na empresa que eu estou hoje e que hoje eu acabo fazendo essa liderança, o que é que eu estou contribuindo para cada uma dessas pessoas que estão aqui dentro, enquanto líder. E por outro lado, enquanto clientes, eu também quero deixar uma boa experiência. E eu me pergunto muito, o que é que eu estou fazendo para que você se sinta com uma excelente experiência aqui dentro? Então, o meu maior sonho é sempre as pessoas que passaram por ali terem alguma marquinha do que está sendo feito e eu poder, em todos os lugares que eu passar, eu poder deixar um pouquinho do que eu aprendi ao longo dessa vida e poder levar comigo muito do que essa empresa pode me ensinar. Você pode citar aquela frase que você colocou lá na tua lembrancinha quando você saiu, que eu não vou lembrar inteira, você fala, porque você sabe lá decora, eu vou errar, então pode falar. É, daquela da bonequinha, né? Da arvorezinha, aham. Isso, eu coloco, né? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Esse é o lema que eu levo para a minha vida inteira, né? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Não faz sentido eu estar aqui. Eu acho que a gente não tem nem o que dizer depois disso, né, Dani? Eu fiquei até muito, assim, emocionada de ouvir você falando coisas. A gente nunca teve tempo, assim, para explorar muita coisa, né? E apesar da gente já ter trabalhado juntos, já ter trabalhado em lados opostos, né? Posso? E esse é um exercício interessante, é um aprendizado para mim também, né? Como é bacana a gente poder ter momentos de conhecer as pessoas, ter pontos em comum e como isso, como pontos em comum nos ajudam a crescer e a se desenvolver e a superar desafios e etc. Então, assim, foi maravilhoso te ouvir, foi um prazer gigantesco. Espero que para você também tenha sido bacana, né? E a gente já entendeu que tem outras histórias, e certamente aí, quando a gente estiver falando sobre histórias inspiradoras, você vai, com certeza, vai voltar. Já deixo aí o convite, a Carol já vai anotar isso para nós e deixar aqui à disposição também, sempre que você tiver uma ideia, você traz para a gente poder trazer pessoas também para contar. E agradeço de novo, né, pelo tempo que você dedicou, porque é um tempo que você está doando para nós aqui. Eu é que agradeço, Ari. Para mim, assim, é muito prazeroso poder ter esses tipos de conversa. Eu digo para você assim que se tem algo que me faz bem, se tem algo que eu gosto de fazer, é isso aqui. É, eu ficaria por horas falando porque é um tema gostoso, assim, é muito rico a gente trocar essas figurinhas e eu tenho muito orgulho da minha história, porque diferentemente às vezes do que as pessoas acham, né? Ah, deu sorte. Ah, nossa, é fácil, para ela é fácil. E eu brinco que todo mundo vê as cachaças que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva. E é uma construção, né? Não foi alguém que me pegou, e eu sempre digo isso em toda entrevista que eu faço de emprego, inclusive na última eu falei, eu não, eu não quero ser jabuti na empresa de ninguém, né? Jabuti não sobe em árvores. Se ele está lá foi porque alguém botou.
E eu não quero ser jabuti na empresa de ninguém, eu quero estar pela minha, né, pela minha competência, pela minha dedicação. Muita coisa eu não sei, eu vou atrás, eu vou aprender, mas eu nunca tive na minha vida é, dizer para você que eu fui jabuti. Ninguém me pegou e me colocou lá. Eu sempre fiz tudo com muito esforço, com muita dedicação. E eu me orgulho muito disso. Então, poder contar isso aqui para vocês hoje, poder contar um pouco dessa história, dessa menina de 23 anos, é assim, é relembrar momentos da minha história que eu vejo que valeu a pena. Que com todo o esforço, com ter trabalhado, com ter morado dentro de hospital, enfim, ter ficado longe da minha família, eu fiquei aqui um ano praticamente sozinha, morando dentro de um hospital, depois fui morar dentro de um pensionato, eu tinha até às 10 horas para entrar, às vezes dava problema dentro do hospital e eu tinha que ligar no pensionato e dizer, pelo amor de Deus, não me tranca para o lado de fora, porque eu tenho que dormir para amanhã voltar. Então, isso tudo é motivo de relembrar coisas gostosas e a gente poder ver que valeu a pena. Cada história dessa valeu muito a pena. Então, eu é que agradeço de coração. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. E já tenho o meu sim. Quando você tiver outros episódios, é só me avisar que Certeza. eu estarei aqui. Maravilha. E assim, vem totalmente ao encontro do nome do nosso podcast, que é Sintomas de Vida. Então, eu já convido todo mundo, para quem está vindo pela primeira vez, essa ideia é de realmente trazer histórias que nos remetem a sintomas de vida. Normalmente, sintomas estão mais associados a coisas que não são tão boas assim, mas por isso a ideia desse nome, né? E deixar o pessoal aí curioso para poder ouvir de novo. Depois vai ter o link dos livros que nós comentamos aqui também. E nós vamos transmitir no YouTube e também no Spotify. E aguardo todos aí de novo para um próximo episódio. Um abraço para todos. Obrigada. Obrigada.